Bem, gente, nono ano, bom dia. Vamos falar um pouco aqui sobre a União Europeia. Não temos muito tempo, vou fazer um resumo desse assunto, porque vocês sabem que já falamos um pouco sobre isso e está no livro, vocês podem dar uma olhadinha. Olha só, a União Europeia foi uma necessidade, embora ela não nasceu com esse nome, União Europeia. Foi formado lá em 1944 o Benelux, com países tais como a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Então formou-se aqui a Europa, chamada Europa dos Três. Esses três países formaram uma linha de comércio entre eles, onde não se cobrava taxas alfandegárias. Logo após isso, formou-se em 1951 o SECA. SECA é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Esse acordo foi um acordo feito entre esses três países do Benelux, porém eles aceitaram mais três países que entraram, que foi a Alemanha, a Itália e a França, formando assim uma Europa dos Seis. Em 51, formou o SECA, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Quando foi em 1957, formou-se uma integração muito maior e mais política e econômica entre esses países, porque nessa época aqui formou-se o que nós chamamos das quatro liberdades na Europa, ou seja, esses países que faziam parte da Europa, esses seis países, eles estabeleceram um acordo entre eles que haveria uma livre circulação de pessoas, capitais, produtos e serviços, sem impedimento de documentos, sem pedir, por exemplo, documento ou algum tipo de taxa alfandegária ou passaporte. Então a circulação entre esses seis países na Europa passou a ser muito liberal. Então, por exemplo, um médico formado na França, ele poderia exercer a sua função na Holanda ou na Itália, e assim sucessivamente. Então, foi uma livre circulação que se estabeleceu nesse mercado econômico europeu. Até porque o bloco já não estava mais somente com a livre circulação de mercadorias, mas passou a ter uma livre circulação de tudo, praticamente. Ok? Por isso que nós falamos que em 1957 surgem as quatro liberdades. Só que ela não se fez presente logo em 57. Isso foi com o passar do tempo. Logo em 92, formou-se a União Europeia, com o nome que nós conhecemos hoje. 92 e 93, podemos colocar aqui sim. Então, formou-se a União Europeia com exatamente esse nome. Certamente, nesse período, já tinha entrado vários países na União Europeia, inclusive o próprio Reino Unido e muitos outros países, que formou-se o que nós chamamos de Europa dos 12. É por isso que na bandeira da União Europeia existem 12 estrelas, que são os países formadores da União Europeia. Gente, nesse momento aqui, formou-se também, eles idealizaram, eles combinaram a formação de uma união monetária, que seria a produção de uma única moeda para todo o bloco e um banco central para todo o bloco. Nesse daí foram entrando outros países para a União Europeia. Mas agora que vocês entendam como ela começou. Ela começou com a Benelux por conta da destruição que os países da Europa haviam sofrido devido ao impacto da Segunda Guerra Mundial. Então eles se uniram e foi, com o passar do tempo, esse bloco passou de uma área de livre comércio para um mercado comum europeu, e depois se tornou uma união monetária financeira, com uma única moeda, um único banco central, e assim foi entrando, até chegar hoje aos 28 países. Quer dizer, não 28, né, porque o Reino Unido está saindo, ou saiu, Brexit, chamado Brexit. Quando vocês pesquisem isso, vocês vão ver que é justamente
o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Ok, gente? De início, é só isso sobre a União Europeia. É lógico que podemos falar mais sobre esse assunto. Eu coloquei aqui algum espaço para falar mais sobre isso, mas nós não temos tempo hábil para isso. Mas assim que estivermos voltando, eu vou preencher esses espaços. Ok? Até a próxima.